Meritíssimo, isso não justifica uma condenação. Era um chiclete muito valioso. E aí? Hoje o nosso papo é sobre um tema fundamental: os alicerces do direito penal aqui no Brasil. A ideia é a gente entender junto, de um jeito bem direto, como é que essa engrenagem toda funciona, sabe? Quais são as regras do jogo e por que, no fim das contas, isso mexe tanto com a nossa vida em sociedade. Para a gente começar a pensar, que tal uma pergunta que já vai direto na veia da coisa? Pensa bem, o que realmente impede o Estado de simplesmente decidir punir alguém por qualquer motivo que dê na telha? A resposta, olha, não é tão simples assim. E ela está bem no coração do que a gente vai conversar agora. Então vamos lá. A resposta para essa nossa pergunta inicial está, na verdade, na própria ideia do que é o direito penal. Porque, veja bem, ele não é só uma máquina de punir. É muito mais um sistema de proteção. Parece contraditório, né? Mas é por aí. Basicamente, o que é o direito penal? Ele é um braço do direito público que tem 3 missões principais. Primeiro, definir o que é crime. Segundo, dizer quais são as sanções, as punições para esses crimes. E terceiro, que talvez seja a parte mais importante de todas, ele serve para limitar, para colocar rédeas no poder de punir do Estado. É o tal do jus puniendi, como o pessoal do direito gosta de falar. E olha, não sou só eu que estou dizendo isso. Tem um gigante do direito penal brasileiro, o Magalhães Noronha, que resumiu isso de forma perfeita. Para ele, o direito penal é exatamente isso, um conjunto de regras para regular o poder do Estado. Ou seja, é um freio, um mecanismo de controle. Tá, mas qual é a missão central disso tudo, então? É simples: proteger os bens mais valiosos para a gente viver em sociedade. O direito penal não se mete em qualquer briguinha de vizinho, não. Ele é seletivo. Ele entra em campo quando os ataques são contra o que é realmente essencial, tipo a vida, a nossa liberdade, o nosso patrimônio. Só que, claro, esse poder todo de proteger e punir não pode ser uma carta branca, né? Seria um perigo. Por isso ele segue regras muito, mas muito rígidas. E é sobre essas regras do jogo que a gente vai falar agora. Os princípios que são a espinha dorsal do direito penal. Pensa em 6 pilares, 6 colunas que seguram todo esse prédio. É isso que eles são. Cada um deles é uma garantia fundamental para qualquer pessoa. A gente vai passar por cada um para entender o porquê de serem tão importantes. Vamos começar com uma duplinha que anda sempre junta: legalidade e anterioridade. Eles são tipo a muralha contra o poder sem limites. O da legalidade é aquele famoso não existe crime sem uma lei que diga que aquilo é crime. Ponto. E o da anterioridade vem e arremata. E essa lei tem que existir antes da pessoa cometer o ato. Parece óbvio, né? Mas é uma das garantias mais poderosas que existem. Agora, outros 2 que mostram que o direito penal tem que ser cirúrgico. Primeiro, a intervenção mínima. A ideia aqui é que ele é a última ratio, o último recurso mesmo. Sabe quando nada mais funcionou? Nem o direito civil, nem o administrativo. Aí sim, em último caso, chama-se o direito penal. E junto vem a lesividade, que diz o seguinte: só é crime de verdade se a sua ação machuca ou coloca em perigo um bem de outra pessoa. E para a gente fechar esse sexteto de princípios, temos a taxatividade. Isso quer dizer que a lei penal tem que ser clara, preta no branco, sem deixar margem para interpretação maluca. Nada de lei vaga. E por fim, a culpabilidade, que é a base de tudo. Ninguém pode ser punido se não tiver culpa no cartório. A responsabilidade é sempre pessoal. Beleza, então. Já entendemos as regras do jogo. Mas fica aquela pergunta, né? Quem é que pode criar essas leis? Quem tem a caneta na mão para definir o que é crime? É aí que a gente entra nas chamadas fontes materiais. Para ficar mais fácil de entender, o pessoal do direito divide as fontes da lei em 2 tipos. As fontes materiais respondem à pergunta quem cria a lei. E as fontes formais respondem como essa lei aparece para a gente, qual é a embalagem dela. E a resposta para a primeira pergunta sobre quem cria está lá na nossa Constituição, bem clara. A regra é: só a União pode criar leis sobre direito penal. Ou seja, na prática, quem faz isso é o Congresso Nacional, lá em Brasília. Aí sempre surge aquela dúvida, né? Peraí, mas e os estados? Um estado como São Paulo ou a Bahia não pode criar um crime que só vale lá? E a resposta, como regra geral, é não, não pode. Mas, como quase tudo no direito tem um porém, aqui também tem. Existe uma exceção. A União pode, através de um tipo específico de lei, autorizar um Estado a legislar sobre um assunto penal bem pontual que seja de interesse daquela região. Mas olha o detalhe: é uma autorização, uma delegação.
O Estado não tem carta branca para sair criando lei penal por aí. Certo. Então já sabemos quem faz a lei. Agora falta outra parte. Onde a gente encontra essa lei? Qual a cara dela? É aí que entram as fontes formais. Aqui a gente também tem uma divisão em dois grupos. De um lado, as fontes imediatas ou diretas, essas são as que valem de verdade, as que são obrigatórias, tipo a Constituição, as leis que saem do Congresso ou os tratados internacionais. Do outro lado, temos as fontes mediatas ou indiretas. Elas não criam crime, mas servem como uma luz, ajudam a gente a interpretar a lei, como os costumes e as decisões dos tribunais. E qual a diferença disso no dia a dia, na prática? Pensa assim, uma fonte imediata, como uma lei, é a ferramenta que o juiz usa para condenar ou absolver alguém. É a regra do jogo. Já uma fonte imediata, tipo um livro de um professor renomado, é como se fosse um manual de instruções. Ajuda o juiz a entender melhor a ferramenta, a aplicar a regra do jeito certo. E falando em fontes, hoje em dia não dá para ignorar o peso dos tratados internacionais. Para eles valerem aqui, o nosso Congresso precisa aprovar. E uma vez que são aprovados, eles limitam o poder do Estado, trazendo mais garantias de direitos humanos e também ajudam o Brasil a se alinhar com o resto do mundo no combate a crimes que não têm fronteira, como o terrorismo e o tráfico. Bom, e depois de ver tudo isso, a gente chega a uma reflexão final. Vimos um monte de regras, de princípios, todo um sistema super complexo que, no papel, foi criado para ser um escudo para as pessoas, para frear o poder do Estado. Mas a pergunta que fica é, na vida real, no dia a dia, será que a aplicação dessa lei penal é sempre justa? Fica aí uma questão para todo mundo pensar a respeito. Meritíssimo, a defesa sustenta que a acusação não provou o nexo causal. Prossiga, doutor. Portanto, requeremos a absolvição sumária. Meritíssimo, peço a absolvição do réu. Ele estava distraído mascando chiclete, não com a intenção de furtar.